Num discurso recente, o Lula ressaltou o que ele chamou de parte boa da escravidão, parte boa que a escravidão deixou na história do Brasil, né? Vamos entender em que contexto isso foi dito. Bora lá. Ó, de quando em quando, o Lula faz uma declaração assim que sai meio totalmente desastrada, né? Não sei se dá para comparar uma coisa com a outra, mas na pré-campanha, bicho, ele disse que o coronavírus também tinha um lado positivo, graças a Deus que Deus mandou, porque daí a gente pode perceber a grandeza do SUS. Olha lá, ó, lembra disso? Sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Muito bem, muito bem. De fato, né? Se for para valorizar a saúde pública, tem razão. Mas quando fala, graças a Deus, do coronavírus, pega mal, todo mundo usa isso, todo mundo aproveita isso contra ele, não tem jeito, né? E agora tem uma fala nova do Lula que eu vou pôr aqui porque a gente vai ouvir o comentário do Anderson na sequência. Vamos ouvir a fala, daí vamos contextualizar, vamos descobrir onde essa fala foi feita, que isso é importante, né? Quem é que estava ouvindo? E aí o Anderson comenta pra gente. Saca só. Depois de exterminar com milhões de índios, resolveram vender a ideia que era preciso fazer a escravidão vir para o Brasil, porque os indígenas eram preguiçosos, não gostavam de trabalhar. E se eles não gostavam de trabalhar e não tinha brancos para trabalhar, porque os que vinham da Europa não queriam trabalhar, então resolveram contar a história que os índios eram preguiçosos e, portanto, era preciso trazer o povo negro da África para produzir nesse país. Ora, toda a desgraça que isso causou ao país, causou uma coisa boa, que foi a mistura, a miscigenação da mistura entre indígenas, negros e europeus, que permitiu que nascesse essa gente bonita aqui, que gosta de música, que gosta de dança, que gosta de festa, que gosta de respeito, mas que gosta de trabalhar para sustentar a sua família e não viver de favor de quem quer que seja. Muito bem, tá aí a fala do Lula. Vamos para um último pedacinho de informação antes da opinião, que é a opinião do Anderson, a opinião que conta aqui pra gente. Vamos lá. Onde é que foi dito isso? Como é que é? Em discurso, Lula vê lado bom da escravidão. Para Lula, mistura e miscigenação foram consequências positivas, tal, beleza. Isso aí é o que a gente acabou de ouvir. E o que nos interessa está marcado lá. Ó. Foi dada na terça-feira, dia 14, na Assembleia Geral dos Povos Indígenas em Roraima. Foi na terra indígena Raposa Serra do Sol. Muito bem. Então tá aí a fala do Lula. Eu trouxe aqui a outra aí do coronavírus. Não sei se é comparável, o Anderson pode dizer isso pra gente. Mas a primeira pergunta que eu queria fazer pro meu amigo, meu parceiro aqui é a seguinte. É óbvio que o Anderson vai dizer que não gostou dessa frase, porque a gente já conversou antes, eu sei. O que eu quero saber é, isso afeta a tua crença, Anderson, na criação de políticas públicas afirmativas e adequadas? Hein? Mexe com as tuas expectativas a respeito do governo, cara? E aí conta pra gente, claro, óbvio, né? Por que essa fala aí é uma merda, né? Sintetizar aqui que isso nasce do mito da igualdade, do mito da democracia racial, com Gilberto Freire, Casa Grande Senzala, que falava que era importante a miscigenação, que traria também a prosperidade para o país. Isso ia contribuir para o país, né? E aí ainda se vende a ideia que miscigenar foi muito bom para o país. Aí você pega o Sérgio Buarque de Holanda, que vem com o Brasil Cordial, e aí a gente tem que lembrar que a miscigenação, gente, ela advém de violência sexual do corpo das indígenas e das mulheres pretas. É só por isso que existe miscigenação. Basicamente, a partir daí que essa discussão tem que partir. Então, você vê ali o constrangimento das pessoas indígenas quando ele fala sobre isso,
Porque quando aqui aportam, não foi um aporte de pessoas que vieram contribuir culturalmente, não, eles vieram para saquear, matar, explorar, fazer tudo de pior. E aí a miscigenação está dentro desse pacote. E aí eu convido ao Lula, com todo o carinho do mundo, a ler, e principalmente leia o Clóvis Moura, faça leituras que te compreendam, mas se não tiver tempo, é só ir à sala ao lado, eu não sei quantos. Converse com o Silvio Almeida, com a Aniele Franco, e veja o impacto da miscigenação na nossa luta racial. Entendo por que nasceu o Movimento Negro Unificado, o MNU. Né? Ele vem para combater justamente esse ideário, que aí ainda temos uma outra perversidade, o Álvaro, aqui, que eu não quero me estender porque tem um tempo. Ainda a gente, para quem não conhece, ainda a gente tem a questão aqui da eugenia, que foi um termo criado por um francês, que é o Francis Galton, que ele tinha essa base, que a miscigenação e o fenótipo, ele era a base que se distribuía o pensamento racial. A eugenia veio da elite brasileira, que, miscigenando, a gente ia melhorar e evoluir. A partir daí também nasce essa concepção de Gilberto Freire. Então, me incomoda essa fala, porque não é a primeira, sabe? Uma vez eu estava ouvindo no período da pandemia, o Lula disse que aprendeu muito sobre escravidão, lendo aquele livro Escravidão, do Laurindo, né? Poxa, Lula, você já tinha sido presidente, você teve uma CEPIR, você tem todos os índices para você falar sobre raça, você pode ligar do Silvio. Hoje o Silvio Almeida está como parceiro de governo, mas você sempre pode ligar para ele, para o Denis de Oliveira, para o Juarez, para o Kabengele Munanga, para a Sueli Carneiro. Não cabe, sabe, Álvaro? Eu sei que tem muitas coisas, a gente sabe que ele é um cara progressista, que ele pensa no povo, mas só que a questão racial, ela corta todos os assuntos e todos os indicativos do nosso país. Se você não tem ainda consciência de raça e entendimento do que é o racismo na sua estrutura e na institucionalidade, as políticas públicas podem falhar de alguma forma. Então, é lógico que a gente continua apoiando, a gente confia muito, até porque ele fez o ministério com Sônia, com a Aniele, com o Silvio. Né? O próprio Flávio Dino está contribuindo, que quer acabar com esse caso nefasto de não sabermos as motivações de caso de Marielle, mas isso tinha que... Uma coisa que eu comentei aqui nos cortes atrás, o que mais me preocupa no Brasil, Álvaro, é que a gente não avança porque a gente sempre volta para a base. A gente sempre... Parece que a gente dá um para frente e dois para trás, porque quando a gente tem que voltar para ainda explicar o mito da democracia racial, a gente perde tempo avançando em política pública. Esse é o maior complicador. Isso não tira o valor do Lula e tudo que ele contribui para a democratização e até contribuir para a vida melhor das pessoas negras e indígenas. Mas, como eu digo, por que eu faço essa crítica aqui hoje? Porque eu não voto em partido e nas pessoas por ter mito, porque... Não, eu voto porque é a única forma, votar no Lula foi a única forma de me manter vivo, é uma resistência à minha vida e dos meus. Mas quem está ali em cima, com o poder de caneta, tem que ter essa consciência que se nós precisamos ainda voltar na base e falar que o próprio presidente precisa entender um pouco mais o quanto fere, o quanto é importante entender que a miscigenação ele trouxe sofrimento e violência aos corpos, principalmente das mulheres negras, então a gente está voltando à base e a gente deixa de avançar um dia que poderíamos falar de políticas públicas.